Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupava em... Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. E o que eu vi, na verdade, foi uma chuva boa no sábado de manhã. Depois disso, no more. E a gente está precisando muito mais do que isso, né? Mas, de qualquer maneira, muito bom dia para vocês que estão sintonizados aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, mesa de som, Leandro Renato, central técnica do Gil Kleber e do Lucas Pessoa. E olha, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, onde tem notícias frescas ao longo do dia, nos aplicativos Band Rádios e também no seu dial aí da Rádio Bandeirantes de Campinas. No YouTube, você pode nos acompanhar no youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook também em 2 endereços, facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com, Band+. Bom, participem conosco do Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 19 97102 1493. 97102 1493. É isso. E agora, bom dia para Rose. Rose, bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. A chuvinha foi bem fraquinha, né, Zezé? Eu fiquei assim, com uma expectativa de ter um chuvão, mas pelo menos baixou a poeira, mas precisava chover mais, né? Precisamos de mais chuva. O lençol freático, tudo, para recompor um pouco né, do que já foi tirado, assim. Nossa, eu estava tão feliz no sábado, falei, olha, ultimamente, quando chove, eu agradeço a Deus e falo, continua chovendo, continua chovendo. Não é porque eu estou na beira dos 60, não. É porque é muito necessário, né? Antes eu olhava e achava que, não, vai estragar o programa do fim de semana, mas acho que ninguém... Agora que eu entendi a relação que você fez com a idade, porque eu falei, gente, por que ela está fazendo essa relação com a idade, né? Minha filha, piscina, festa... Agora não dá mais, né, amiga? Bom, Rose... Coitadinha, tá tão idosa. Aí você separa, né? É a idade. Gente, vamos começar com Araçatuba, que tá aí, colocou certamente essas imagens, né, de reféns ali amarrados no capô do carro, no teto do carro. Estão circulando o mundo nesse momento. Então, bandidos aí, eles deram uma despirocada, porque para mim é despirocar chegar a esse nível de violência. E para assaltar 3 agências bancárias em Araçatuba, uma cidade aí de 200 mil habitantes, por aí, e tocaram terror em Araçatuba nessa madrugada. Rose do céu. Né? Coisa horrorosa, né? Foram 20 bandidos... 20 homens que abordaram pedestres e motoristas e os fizeram refém na cidade. Como você disse, foram 3 agências atacadas, 3 pessoas morreram, sendo 2 moradores e um criminoso. 2 suspeitos foram presos.
4 pessoas deram entrada na Santa Casa com ferimentos. Olha isso, Zezé, um homem teve os 2 pés amputados após passar perto de um explosivo e acionar o artefato. Os reféns, como você disse, foram colocados em cima de carro. Gente, é horrível a imagem. Tá assim, no capô, amarrado. Imagina o desespero dessa pessoa, né, desses reféns. Eles usaram, os bandidos, drones para poder monitorar a ação dos policiais. Eles usaram 10 carros e a PM agora isolou a cidade, né, as ruas, e está orientando os moradores para que não saiam das casas por causa dos explosivos, porque foram espalhados em 14 pontos da cidade. Então você imagina esse homem que teve os pés amputados, que ele passou perto, e aí acionou o artefato e ele perdeu os pés sem saber. As aulas e o transporte público estão suspensos, né, lá na cidade, segundo o prefeito. Uma loucura, Zezé, uma loucura. Sim. Araçatuba é do Edinho, não é? É do Edinho, não é? Não, do Edinho é São Carlos. É São Carlos? São Carlos? Não, São Carlos não, é Araraquara. Araraquara, então tá certo. Perto de Ribeirão Preto. Uhum. Olha, assim, sinceramente, essa coisa de faroeste, né, dos novos cangaceiros, o novo cangaço, é inacreditável que isso possa acontecer num estado como o estado de São Paulo, Rose. Uhum. Numa cidade com 200 mil habitantes, sabe? É muita ostentação desses bandidos. Mas é aquela coisa assim que os caras estão melhor armados do que a própria polícia, né? Os caras, eles são presos e a gente vê esses caras saindo com uma facilidade enorme da prisão. Outros não, assim, tipo andinhos da vida aí. Esse aí acho que vai cumprir os seus 30 anos, que é o máximo que a nossa lei permite, né? Apesar de a condenação pode ser de 300 anos, mas são 30 anos que a legislação permite. Mas assim, cara, que me dá um desalento isso, Rose, porque a gente tinha que ter uma inteligência policial que pudesse prever esses negócios. Eu me lembro que aqui em Campinas a gente viu uma ação dessa sendo abortada. Houve muito medo da polícia, né, de que os bandidos, eles tinham planejado atacar de novo um depósito de valores. A polícia ficou sabendo, os bandidos ficaram sabendo que a polícia ficou sabendo, e eles ficaram na dúvida se iam ou não, porque eles sabiam que, em termos de força, eles eram mais poderosos do que a própria polícia, eles tinham mais armamentos e mais poder de fogo do que a própria polícia. E, no fim, os bandidos acabaram desistindo da ação, né, por causa do temor aí, do confronto. Mas, de qualquer maneira, cara, assim, quando os caras, assim, eles consideram, será que a gente vai ou não vai, é uma coisa chocante. Mas, assim, no mínimo, a inteligência da polícia, eu acho, tinha que saber disso. Sim. Tinha que saber de um negócio dessa magnitude sendo pensada. Bom, cataram um caminhão daqueles que transportam cana, né? E atravessaram na rodovia, acho que a Marechal Rondon, para impedir que a polícia chegasse, tacaram fogo, aquela coisa de sempre. E aí, quando a gente fala sobre isso, me vem essa história, assim, que a bandidagem dita, né, o nosso modo de vida, né, Rose? Sim. Assim, cara, eu fico vendo aqui em casa, depois do assalto que eu sofri aqui, antes não, mas depois do assalto, isso daqui virou uma piada, essa casa. Me dá um desânimo quando eu chego. Parece uma boca de tubarão, com um muro inteirinho espetado para cima,
arame farpado, aí já aparece o complexo lá, Hortolândia, Campinas, câmera em tudo quanto é lugar. Assim, a primeira vez que eu vi, Rose, juro por Deus, eu cheguei em casa, a gente não trabalhava remoto ainda, então, quando vieram instalar a parafernália aqui na minha casa, eu estava trabalhando, cheguei aqui, já estava a parte da frente, pelo menos, pronta. Mas me deu uma tristeza, uma vontade de sair dessa casa e morar em outro lugar, sabe? Porque eu falei, isso daqui não é minha casa. Não é possível que eu vou viver num lugar que a toda hora que eu chegue nela eu vou lembrar da violência que esse país é submetido por bandido, por esse tipo de armamento que circula. Não mudei, continuei aqui na casa e, para dizer a verdade, até acostumei, eu já não percebo mais tudo que tem. Mas é horrível, eu acho que quem passa aqui na minha casa deve falar, nossa, que isso? Como é que tem gente que vive num lugar desse, parecendo a P3 de Hortolândia? É isso, né? Eu acho assim, Zezé, nós ficamos assustadas, né, quando nós vemos esse tipo de ação orquestrada, profissionalizada dos bandidos, porque é uma ação que foi planejada com estratégias. Eles acabam imobilizando mesmo a polícia por um certo período, até que eles possam fazer o ataque deles. Não sabemos se eles conseguiram roubar ou não. Eu não vi em nenhum lugar. Você viu se eles conseguiram? Não vi se conseguiram, não vi. Não sabia. Eu tenho a impressão que sim, porque eles devem ter pego, eles explodiram tudo, devem ter catado o que queriam e fugiram, se mandaram. Fugiram, exatamente. Não são só bandidos envolvidos, não são só 20 bandidos, 20 é um número que está ali na hora da ação, né? Mas deve ter gente de apoio, então assim, é uma quadrilha muito orquestrada e isso é feito para poder alimentar o crime organizado. Bom, é isso, né? Então, enquanto o Estado não trabalhar com essa questão do crime organizado para poder combater, não tem jeito. Outra coisa, o crime organizado você se combate com inteligência, com combate à corrupção, né? Isso. Porque você precisa ter o combate à corrupção, e quando eu falo de combate à corrupção, o envolvimento de policiais, o envolvimento de pessoas ligadas ao governo, que eu falo assim, essa questão da segurança pública mesmo, né? Recentemente nós tivemos aquele secretário do Rio de Janeiro, que escandalizou todo mundo, quando esteve numa audiência, né, com o sequestrador lá no Paraná, no Presídio Federal, Marcinho VP. Isso, quando ele exaltava, na verdade, esse bandido, dizendo que ele era o cara, que eles, exaltando a ação deles. Então, quando você tem um representante da lei, né, batendo continência para um bandido, a gente tem que se perguntar em que país nós estamos, né? Que inversão de valores é essa que nós estamos passando? Eu estou chocada com as mortes, eu estou chocada com esse moço. Sabe quantos anos tinha esse moço que perdeu os pés? 25 anos, 25 anos. Imagina, Zezé, você sair de casa para trabalhar ou para ir para a escola, não sei para onde ele estava indo, e você ser surpreendida com um artefato, você perdeu os 2 pés, sabe? Outras pessoas morreram, tem outras pessoas que estão hospitalizadas, 2 delas estão em estado grave. Então, assim, é terrível, é terrível. O governo precisa dar uma resposta, Zezé, e quando a gente olha, esse não é o primeiro e nem vai ser o único desse tipo de assalto. Nós tivemos em Botucatu, quando 40 ladrões roubaram 3 agências bancárias, trocaram tiros com a polícia. Em Cametá, cerca de 10 criminosos fizeram pessoas que assistiam a jogo de futebol refém para roubar banco. Em Criciúma, teve aquele mega assalto a banco com armas pesadas, carros de luxos, com explosões e incêndio. Em Araraquara, quando 20 homens armados levaram 2.500.000 reais em dinheiro e o mesmo valor em joias. E em Guararema, quando tentativa de roubo a bancos, teve 11 mortes após o tiroteio. Então, né, você tem aí sempre um saldo muito favorável para os bandidos. Muito favorável, né?
que eles acabam perdendo algum integrante da quadrilha, mas o objetivo eles conseguem atingir, que é catar o dinheiro e levar o dinheiro, né? Mas das coisas que eu falava, né, eles ditando aí o nosso estilo de vida. Na sexta-feira a gente não teve mais o programa aqui no sábado, então nós não pudemos falar da decisão aí do Banco Central de limitar o valor dos PIX. Né? PIX é aquele sistema de transferência automática de dinheiro e que estava sendo notado aí pela polícia um incremento imenso de sequestro relâmpago que os caras faziam para forçar a vítima a passar dinheiro para eles por meio de PIX. Eram contas laranja, e aí, assim, quando eu li, eu vi casos de pessoas que haviam perdido aí 100 mil reais. E, então, os bancos foram ao Banco Central e falaram, ajuda aí, porque não vai ter jeito. Então, foi limitado agora, né? Então foi estabelecido, ainda não entrou em vigor, mas está prestes a entrar, limite de R$1.000 para a soma das operações realizadas entre pessoas físicas, incluindo os MEIs, tá? Utilizando os meios de pagamento em arranjos de transferência no período noturno, das 20 às 6 horas da manhã. Então, essas intrabancárias, PIC, cartão de débito, liquidação de TED, tudo isso limitado a R$1.000. Os clientes vão poder limitar, né, reduzir ou aumentar os limites no sistema PIX para o período noturno e diurno, mas aí vão ser levadas 24 horas a 48 para essa nova determinação dos clientes entrar em vigor. Assim, enfim, existe uma série de restrições que foram aprovadas pelo Banco Central para ver se diminui essa ação que aí tem atingido cada vez mais gente. Então, a gente não chega nem a gozar com uma conquista tecnológica, porque esse negócio do Pix, eu tinha achado isso demais da conta. Porque transferência é um negócio caro, né, Rose? Eu não sei, eu faço muita transferência em dinheiro, assim, para pagar as pessoas. Também uso muito lá eu tenho a minha sogra que está doente, então tem cuidadora e tudo mais. Eu uso dinheiro, transferência para mandar esses valores. Eu tinha ficado muito, muito contente com essa história do PIX. Mas, sabe, porque para mim representou uma boa economia mensal. Mas aí vem de novo, sabe? O que facilita para a gente, facilita também para os bandidos, Rose. Só que aí os bandidos não são punidos. Quem é sempre punido é o contribuinte, são as pessoas que necessitam do serviço. Porque essa história do Pix realmente foi um negócio assim maravilhoso, né? Assim, de você poder... Nossa, gente, como... Qualquer e essa história das taxas, qualquer valor você poderia transferir rápido, né? Do seu celular, você não precisa de número de conta, um CPF, um e-mail. Aquele drama. Não, nada. Às vezes você precisa, se você estiver no Banco do Brasil. O Banco do Brasil nunca está lá aquela lista, sabe? No Bradesco eu entro, no Nubank eu entro, na boa. Está sempre lá relacionados às transações anteriores, os cadastrados, então eu faço rapidinho. Mas no Banco do Brasil, você tem sempre que ter o CPF do cara, porque essa lista nunca está disponível. Sempre tem algum problema no sistema. É um saco o Banco do Brasil. Mas é isso, sabe? Assim, TED, eu acho que era no Bradesco, teve uma época que uma TED custava R$18. Você imagina? Você vai mandar R$200, praticamente 10% que você vai mandar, você está pagando para o banco. Então, é um serviço muito caro isso. E o Pix, quando chegou, assim, eu estava lendo na semana passada, mas é uma grande parte hoje já das transações de transferência de dinheiro é feita por Pix, quase a integralidade, sabe?
entre pessoas físicas. Por quê? Porque, de fato, representou um avanço muito grande para a gente. Mas aí vem os caras e aí a gente perde, vai perdendo, vai cada vez sendo mais tolhido no seu direito, porque os bandidos não deixam, né? Porque os bandidos, eles têm sempre um caminho para tornar aquilo uma facilidade para eles também. É a mesma coisa do lance quando você chega na agência bancária para deixar a bolsa, sabe? Aí você tem que abrir lá o cofrinho, pôr a bolsa, tira e pega os documentos que você vai precisar, as coisas que você vai precisar. Graças a Deus ninguém precisa ir tanto em banco mais. Mas antes, olha, pelo menos uma vez por semana, a gente via o povo reclamando pra caramba que não conseguiam entrar no banco, que teve que ficar. Eu vi gente em protesto ficando pelado, só de cueca no banco, porque não consegue entrar, porque pode ser um bandido. E ainda assim, os caras, independentemente das regras restritivas que são colocadas, eles arranjam um jeito para arrebentar, assim, de ganhar dinheiro, tirando vida dos outros, como é o caso desses sequestros aí, como é o caso desses assaltos cinematográficos. Isso... Ai, Rose, nossa, mas me dá uma revolta com esses caras. Você nem imagina. Eu imagino, sim. Eu imagino, Zezé. É terrível, porque a gente sempre acaba perdendo. Pode falar. Tem alguma coisa rolando em Campinas, assim, quente? Dário Saad está bem? Nós tivemos a vacinação. Nós tivemos a vacinação no final de semana. Arrebentou, né? Arrebentou. Faltaram 700 pessoas, né? Que estavam. A expectativa era vacinar 22.500 pessoas, foram 21.000 e tantas. Eu fiz a matéria no final de semana, faltaram aí 700 pessoas para tomar a segunda dose. E aí a prefeitura, obviamente, vai fazer a busca ativa dessas pessoas, né? Porque elas precisam terminar a segunda dose para poder ter a cobertura completa. Mas Campinas, Zezé, ela não está entre as cidades com um número grande de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. Na verdade, são poucas as pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. Tá bem tranquilo a vacinação. Então, foi tranquilo o final de semana. Eu preciso saber aí, parece que Dário Saad teve um jantar na sexta-feira, um determinado petista, preciso checar. O Fernando Haddad esteve aqui na região de Campinas, né? E aí eu preciso saber se é com ele. Ainda não conversei com o prefeito. Mas o Fernando Haddad esteve sábado e domingo em Campinas, participando de plenárias e conversando aí com os prefeitos e militantes do PT, já organizando, né, Zezé, a campanha do ano que vem. Então, assim, a campanha já está em pleno vapor, Zezé. Os políticos todos já estão negociando, né, e discutindo, na verdade, o que fazer para o ano que vem, né? Obviamente o PT está aí tranquilo por conta de, pelo menos, a pesquisa mostra que o Lula está muito bem, né? Muito bem, obrigada, na intenção de voto, segundo as pesquisas, mas você tem um grande número de que eu tenho visto aumentar, pelo menos nas redes sociais, eleitores que colocam nem Bolsonaro nem Lula. Não sei se você tem visto isso. Tenho visto. Inclusive com assim, memes e campanhas mesmo sendo criadas contra os dois. Então você tem aí pedindo alguma alternativa, né? Isso Então você tem um contingente grande de eleitores que se sente órfão, né? E que está aí fazendo esse movimento. Agora, o que nós precisamos é encontrar, né? Esses eleitores precisam encontrar. Mas está muito difícil, Rose. Está muito difícil encontrar esse nome aí que pode ser uma alternativa. Pois é. Não sei, Rose. Eu não sei. Né? Todo político diz, calma, a eleição acontece, pode virar em 6 meses. De repente aparece um nome aí que pode ser o nome, sabe? Mas é muito difícil, Rose, é muito difícil. Vai ser difícil ter esse nome, vai ser difícil ter um consenso entre os políticos. Eu não acredito em consenso. Assim, Rose, o PSDB vai ter o candidato dele. Eu não tenho a menor dúvida.
Vai. Ele só apoia a terceira via se for o nome dele. Exatamente. Você acha que o Dória larga a mão, Rose? Lógico que não. E você acha que o PSDB vai ter acordo? Porque você viu que o Tasso deu uma entrevista esse final de semana, né? E ele está tendendo a apoiar lá, fazer um acordo com o pessoal, o prefeito lá, o Eduardo, né? Achar uma possibilidade de se juntar contra o Dória. Se o Dória levar as prévias, Zé, ele leva, mas ele leva um partido dividido, né? Rachado. Então, a força dele realmente ser ali, de ter um partido orgânico, fechado, e unindo o partido em torno de um nome, vai ser muito problemático. Então, ele já sai na corrida manco, né? Então, e eu não acredito que o Dória vai fazer de tudo para ganhar, independente, para ganhar, para ser o candidato, independentemente das fissuras que isso pode causar no partido. Uhum. Você tem dúvida disso? Não. Ele vai tirar o pé e falar, eu vou só até aqui, a partir daqui eu não vou mais? Não vai. Então, assim, né, é bem complicado mesmo, Zezé. Você fica... o eleitor, então, quando eu estava falando do PT aqui em Campinas, então eles estão tentando ouvir aí o eleitor, mas eu acho que o PT, ele ainda está muito ouvindo só os militantes, ele precisa tentar entender o que o eleitor quer, né? Então, e talvez... Eu acho que ele está achando nesse momento que não é necessário diante dos números do Lula, entendeu? Pode então ser. Eu acho que ele está falando, se dane, sabe? Uhum. A gente já tem isso, vamos que vamos. Nossa, Rose, a gente já cobriu muita eleição na nossa vida, mas muita mesmo. Gente, vocês não têm ideia o quanto a gente já trabalhou em eleição. A cada 2 em 2 anos, por aí, 25 anos, quase 30. Você já viu em algum momento uma eleição como essa? Não, nunca. E falando de eleição, né, eu sei, a gente tem o Bolsonaro aí no final de semana, num culto evangélico, voltando a fazer ameaças golpistas, né, Zezé? Ele disse que só Deus tira ele, eu já tinha falado em outros momentos, né, só Deus tira ele do cargo, e aí foram 3 situações que ele falou que ele deixa o cargo. Você tem aí morto, preso, ele pode ser preso, morto, ou... Peraí, eu tenho 1 minuto só. Pega aí, então, assim, é tão difícil, eu fico apavorada, né, Zezé, com esse tipo de fala de um presidente da República, em que ele mesmo diminui o valor da democracia. E o interesse dele, ele faz essa fala, não é porque ele está preocupado com a democracia, não, é o seguinte, ele sabe que ele não está bem avaliado, que ele corre um sério risco de perder a eleição. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele perderia as eleições, e aí ele quer criar essa narrativa de que ele pode sofrer que ele pode ser vítima e as pessoas podem estar roubando a eleição dele, a vitória dele. Ou seja, é aquela síndrome de ditador, né? É terrível. Eu acho assim, para a nossa democracia, é um negócio terrível, porque desde quando nós voltamos para a democracia, eu não tinha ouvido nenhum presidente, Zezé, falar desse jeito, sabe? Nós tivemos aqui impeachments, até os impeachments foram respeitados, né? Porque nós estamos numa democracia, aí você tem um presidente que foi eleito pelo voto direto da população, com esse tipo de coisa. Mas sabe o que me deixa mais estomagada? São os evangélicos, Zezé. Os evangélicos apoiando essa loucura ditatorial e de um presidente. E nesse culto evangélico que o presidente esteve, ele incentivou o povo a ir para a igreja. E eu já vi pastores de grandes igrejas usando as redes do Instagram, usando as redes sociais para convocar os moradores, os fiéis para ir nesse 7 de setembro. Olha, infelizmente, eu acho assim que a igreja está perdendo a oportunidade de fazer o que ela deve fazer, que é cuidar de pessoas e não de fazer política, sabe? Política partidária. Mas a gente sabe, né, Rose, que tem igreja e tem igreja.
Você falar que o cara, você colocar todas as igrejas num saco só, é ser injusto, né? Porque desde muito tempo a gente faz uma distinção entre igreja e igreja. Tem a igreja que ela trabalha a fé do ponto de vista da solidariedade, sabe? Da crença em Deus. E tem igreja que o Deus são os caras que estão lá. Então você tem que garantir que os chefes dessas igrejas continuem tendo o poder que eles têm, porque para muitos fiéis eles encarnam o próprio Deus, né? E aí é que é o problema, né? Porque esses caras, eles vão querer cada vez mais ter um curral. E o que eles têm não são fiéis. É um curral. É isso. Mas, Zezé, mas você sabe que eu faço parte de muitos grupos, né? A minoria é o grupo que não é esse tipo, que faz esse tipo de leitura. A maioria apoia o Bolsonaro. E esses que apoiam o Bolsonaro, eles realmente acham que ele está certo. E isso que me assusta. E é isso que me assusta. Assim, de você flertar com a ditadura, de você flertar com essa coisa de impor uma vontade. Gente, nós precisamos respeitar a democracia e não podemos. Então, assim, é assustador. Olha, teve um eleitor, um ouvinte aqui, que ele é evangélico, disse assim: bom dia, eu não vou, hein? Ainda bem. Eu respondi para ele: ainda bem. Ô Zezé, o Fábio de Campinas, como a gente estava falando lá da história do Pix, né? Ele disse assim: no Brasil, esse crime, estelionato, não dá em nada, que é o golpe de compras via Pix. Quando você vai fazer o BO de estelionato, parece que o cidadão que cometeu o delito. O sequestro, que é o mais grave, deveria ser regime integral fechado e sem progressão, além de igual responsabilização a quem o dinheiro cair na conta, quem cedeu a conta. Abraço a todos os ouvintes e a vocês. É verdade. Você sabe, Zezé, que outro dia eu tive o meu cartão clonado. E aí eu tava aqui dormindo, né? Eu tava dormindo, aí meu marido recebe lá a confirmação de uma compra de 6 mil. Aí ele levou até um susto, né? Ele falou: meu Deus. Claro. Aí ele foi no quarto para ver se eu tava mexendo no cartão. Aí eu tava dormindo. E onde que eu vou fazer uma compra de 6 mil, né? Na atual situação, não tô gastando nem R$6, né? Aí, Zezé, ele ficou assustado, mas aí ele já ligou pro cartão e eles cancelaram a compra. Só que assim, cancelou meu cartão, aí eu tive que esperar. E como que foi feito? Muito provavelmente a pessoa pegou, eu passei em algum lugar e a pessoa conseguiu. Pegou. Então, assim, esse pessoal que trabalha com esses estelionatos, com a clonagem de cartões... Gente, se a Prefeitura de Campinas foi vítima de um golpe... levaram a Prefeitura! Foram 6 milhões, né? Foram 6 milhões. Nossa 6 milhões de reais que o prefeito quase infartou. Você imagina... Levaram 6 milhões e 2 funcionários para UTI, de susto. Imagine nós, que somos réis mortais, né? Olha, Zezé, não tem jeito. Loucura. Zezé, vamos pro intervalo, que acho que o nosso convidado já está na sala. Vamos lá para o intervalo, então a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. São Paulo agora tem programa Vale Gás, 3 parcelas de 100, o gás não falta mais. Oh, Vale Gás! O governo de São Paulo está ampliando o programa Vale Gás. Agora, mais de 400 mil famílias podem resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em valegas.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Trânsito. Pelo corredor Dom Pedro, a rodovia Dom Pedro não apresenta dificuldades, faz um bom caminho. O motorista que utiliza o anel viário Magalhães Teixeira também pela Zeferino Vaz com boas condições. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O estado de São Paulo chegou à menor média diária de novas internações por Covid-19 de toda a pandemia na última semana, com 740 hospitalizações por dia, indicando uma queda de 11,9% em relação à semana epidemiológica anterior. Esse número chegou a 4,5 vezes maior no pico na segunda onda, chegando a 3.381, menor média diária de novos óbitos do ano, com 188 e uma queda de 20,7% em relação à anterior. Até então, a média mais baixa havia sido a registrada em meados de janeiro. Pela primeira vez em 2021, novos casos também chegaram a uma média diária inferior a 5.000, de 8,4%, comparando-se à semana epidemiológica antecedente. Essa média chegou a ultrapassar 17.600 no final de maio. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai falar com o economista Beto Sadia. Ele é sócio também da BRA, uma empresa de investimentos. E a gente vai tentar ver com ele o que acontece nesse país. Que momento é esse, Beto? Bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Obrigado pelo convite. É um momento que a gente já viveu alguns parecidos em alguns aspectos, que é um momento pré-eleitoral. Então, os mercados estão muito assustados com o que eu chamo de um início de campanha já. Muitas coisas que estão acontecendo, tipo urna eletrônica, declarações mais extremadas assim por parte dos 2 candidatos, né, que ainda aparecem na frente, como Lula e Bolsonaro, já é o início de uma campanha eleitoral, tá? São 2 pessoas já falando com o seu público. E então isso por si só já assusta muito o mercado. E uma outra coisa que também assusta muito o mercado financeiro, aqui eu como porta-voz dessa classe, é as sucessivas tentativas de quebra do teto de gastos, que foi uma conquista institucional bastante significativa, né? E daria uma certa estabilidade fiscal para o país e, por conta disso, uma boa reputação para investimentos tanto locais quanto investimentos estrangeiros, que é algo que a gente tanto precisa. Então, são essas 2 coisas que estão deixando o mercado assustado. Todo o resto, inflação, Covid, a inflação ela já é um resultado dos estímulos que foram feitos no ano passado. Então, parte dessa inflação já era, de certa forma, esperada. Só que a gente teve a infelicidade também de ganhar de presente aí uma crise hídrica, um presente de grego, assim, uma crise hídrica. Isso foi.
que, diferente dos Estados Unidos, que está mesmo também com uma inflação alta, mas não tem esses elementos adicionais que o Brasil tem, entendeu? Beto, bom dia. Essa questão econômica do Brasil, o Bolsonaro tinha o posto Ipiranga, que ele sempre se referiu ao ministro da Economia. Tirando a pandemia e a crise hídrica, que são assim elementos que ajudaram, né, a você aumentar o desemprego, essa questão toda da economia, quais são as inércias ou a inércia do governo que pioraram ou que não levaram ao desenvolvimento da economia e que melhoraram a vida do cidadão brasileiro? Tá. De início foi os gastos muito grandes por conta da própria pandemia, tá? Por mais que seja necessário, o Brasil foi um dos países de economia madura que mais se gastou dinheiro para conter a pandemia. Tudo bem, alguns podem entender como necessário, tá? Mas a gente está vivendo um momento agora, subsequente ao ano pandêmico, em que a gente tem que agora fechar a torneira, tá? Porque a nossa dívida está muito alta. E um país como o nosso não pode ter dívida alta, porque a gente tem uma moeda fraca. E nesse momento que era para a gente estar dando sinalizações positivas em relação à contenção de gastos, a gente está tendo o contrário, a gente está tendo sinalizações de mais gastos, né? Apareceu agora o caso dos precatórios e também as sucessivas tentativas de um novo Bolsa Família, que a gente entende como muito necessário, mas também que a gente não pode, obviamente, colocar esses orçamentos de uma forma que não extrapole o teto de gastos. Isso é o mais importante. Agora, o Paulo Guedes, como você mencionou, ele, como ministro da Economia e representante até do Executivo, e olhando para a nossa história, todo ministro da Economia sempre vai dar discursos de que não temos problema nenhum. Isso já é esperado, faz parte até do próprio ministro da Economia passar uma imagem de que está indo tudo bem para não assustar todo mundo. Mas quando o Arthur Lira fez uma declaração importante na semana passada em relação ao reforço da responsabilidade fiscal, aí sim o mercado reagiu bem, porque o Arthur Lira é um representante do Congresso, sabe? Então, a gente vê... Um Congresso gastador, né? Porque nós temos um Congresso também gastador. E não dá para confiar muito. Embora o mercado reaja, nós sabemos que não dá para confiar em Arthur Lira nenhum. É verdade, mas o mercado está tentando já se prender em qualquer notícia positiva que ele consegue. Não foi também uma grande festa, tá? Mas foi o mercado ficou um pouquinho satisfeito, porque ele é uma peça importante também para barrar também eventuais atas de mais gastos, entendeu? Beto, a gente tem... Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né? O que faz o dólar disparar tanto e a bolsa cair tanto? Tem muita gente que pergunta isso. Escuta, por que o real está virando uma das moedas mais fraquinhas aí dos emergentes e tudo mais? Por que a nossa moeda está lá no pé igual tá? Então, não era para estar, tá? Se você pegar alguns dados positivos de Brasil e que afetam o nosso câmbio, né, o nosso real, você vai ver que as commodities, o preço das commodities dos produtos agrícolas subiram, a nossa balança de exportação melhorou bastante e até a nossa dívida melhorou um pouquinho, além do que o mercado estava muito pessimista no início do ano. Saíram alguns balanços das empresas que vieram com bons lucros, assim, acima dos esperados também no último mês e meio. Então tiveram alguns dados positivos sim, mas por que o real não se valorizou? Ou seja, como você falou, o próprio dólar que se valorizou. Foram três coisas. A crise hídrica afetou bastante, tá? A crise hídrica traz novas perspectivas de inflação, então o mercado fica mais assustado. Tá? A segunda foi todo esse imbróglio político que eu já mencionei, de sucessivas tentativas de teto de gastos. Então, furar o teto.
teto de gastos é uma coisa muito importante para atrair investidor estrangeiro, muito importante. Responsabilidade fiscal é muito importante para você poder atrair dinheiro de fora e investir no nosso país, gerar empregos e tudo mais. Então, com essas sinalizações, o dinheiro vai embora. E a terceira foi uma coisa um pouco mais técnica, que foi o aumento da taxa, a perspectiva de que lá nos Estados Unidos vai ocorrer, em breve, um aumento da taxa de juros. Então, quando os Estados Unidos, que é uma maior potência global, sobe a taxa de juros, a remuneração do dinheiro lá fica um pouco mais atrativa. Então, isso acaba sugando um pouquinho o dinheiro não só do Brasil, como de todo o resto do mundo. Então, o dólar acaba se valorizando também. Agora, Beto, dentro dessa realidade econômica brasileira, quem que sofre mais? Qual é o pobre, a classe média, a elite? Quem que tem uma influência assim devastadora no salário e no seu dinheiro? Rosa, infelizmente são as classes mais pobres. Fato não cabe nem em debate, tá? Dentro da teoria econômica. Primeiro motivo é a inflação, tá? A inflação ela corrói as classes mais pobres. E o segundo motivo é a própria característica dessa nossa crise que a gente está, de certa forma, saindo agora, que é uma característica de quê? De quarentena, né? Que você cria a figura da quarentena, e aí, geralmente, as profissões mais ligadas a serviços especializados que conseguem se adaptar ao home office, conseguem manter a sua renda de uma forma muito mais fácil. Já aquelas profissões mais ligadas à atividade física, à presença física, ela é mais prejudicada, então a renda dessa parte da população é mais prejudicada. A gente provavelmente vai ver, infelizmente, novos níveis de desigualdade social no Brasil, no resto do mundo também, mas no Brasil em especial, níveis de desigualdade social subindo, e isso é muito prejudicial para toda a economia, e tanto para a questão de governança política, para a economia e para boa governança dentro das empresas também. Bom, Beto, vamos falar um pouco então acerca da Bolsa. A gente vê a Bolsa de outros países emergentes também, elas estão subindo. Eu estava vendo isso na sexta-feira, enquanto que a nossa Bolsa, ela, embora de vez em quando subiu um pouco, mas ela ainda está no prejuízo. O que acontece? Por que as pessoas não investem tanto mais na Bolsa? O que está acontecendo, assim? E aonde está o dinheiro das pessoas que costumam ir para a Bolsa? Tá. Sempre quando a gente fala emergente, a gente tem que sempre dizer... Aqui no escritório é muito comum isso. A pessoa fala emergente, eu falo, tá, com China ou sem China? Né? Porque China... tem gente que considera ainda o que é em alguns relatórios, assim, ainda na nossa profissão, as pessoas consideram ainda a China e também todos aqueles países asiáticos, Japão e adjacências, assim, como emergentes. Então, se você tira emergentes, o que fica, basicamente? Fica o continente africano e a América do Sul. A China está crescendo, tá? A China, mas vamos tirar a China, porque já é a segunda maior potência global e vai nos restar aí o continente africano e a América do Sul. Muitos desses países estão com bolsas até subindo por uma questão ruim, que é a inflação. Então, muitos desses países estão convivendo com taxas de inflação bem aceleradas e a bolsa, de certa forma, ela acaba sendo uma proteção contra isso, ela acaba se valorizando por uma simples correção da inflação. Tá? No Brasil, a gente ainda está em níveis abaixo ou mais ou menos equiparáveis ao nível pré-pandemia nas bolsas de valores, se eu olhar somente o índice, nosso principal índice, que é o índice Bovespa. Mas o que aconteceu na Bolsa? E foi uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo falava como é que seria essa recuperação. Se seria uma recuperação rápida
que a gente chama de recuperação em V, é um apelido, ou uma recuperação mais lenta, que é uma recuperação mais em U. O que aconteceu? Na verdade, as pessoas fazem a certa piada de que foi uma recuperação em K. A letra americana K, né? Que é uma perninha para cima, outra perninha para baixo. Por que isso? Porque, na verdade, alguns setores se valorizaram muito na pandemia. Por exemplo? E outros, por exemplo, tudo que é ligado a commodity, Petrobras, Vale... Agronegócio também. Adjacências, celulose, mineração, siderurgia, tá? E também aquilo que é ligado a alguma coisa à tecnologia, principalmente o comércio eletrônico, tá? Que foi o maior beneficiado durante a pandemia. Então você teve um amplo, ou por exemplo, alguns setores como, muitos setores têm até empresas... Construção. A construção ela se beneficiou num primeiro momento por conta da taxa de juros muito, muito, muito baixa. É um setor que tem uma atividade cíclica muito, 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 muito relacionada à taxa de juros, tá? E teve também um movimento social daquilo que a gente escutou muito das pessoas saindo das capitais por conta da quarentena, então tem uma movimentação, mas não foi bem isso não, tá? Foi muito no sentido de uma taxa de juros muito, muito, muito baixa, como o Brasil nunca viu, que foi necessário para estimular a economia, senão a gente teria uma recessão muito maior do que a gente teve ano passado. E os setores que se prejudicaram? Foi todo o resto. Varejistas físicas, shoppings, educação, o setor de educação ficou muito prejudicado. Então, o Ibovespa está, de certa forma, estável, mas você tem algumas ações que dobraram de preço e outras ações que estão pela metade do preço. Tá? Olha... Mas Fala. Não, pode terminar. Tá, mas, no geral, por que isso está acontecendo se os balanços vieram tão bons como eu falei? Por causa de certa forma, essa alta de taxa de juros que o Banco Central está promovendo para conter a inflação, ela acaba prejudicando os investimentos de prazos mais longos e as pessoas, de fato, vão para a renda fixa. Não tem muito jeito. Olha, nós temos aqui, Beto, um ouvinte, o Luiz Fabiano, fazendo uma pergunta para você. Quais são os setores mais promissores para investir em ações na Bolsa? E ele completa dizendo que hoje já são mais de 4 milhões de brasileiros que investem na Bolsa. Tá. O seguinte, tem duas táticas aí que dá para a gente fazer. Uma é tentar ficar descobrindo quais são os setores promissores do futuro, tá? E a outra é você seguir uma linha de manter uma carteira diversificada e ter um pouquinho de todo o setor, né? Porque, de fato, se você olhar o passado recente, foi muito difícil fazer qualquer tipo de previsão em relação a quais setores tão, de fato, foram o futuro naquela ocasião. E também você tem uma outra questão que é mais importante ainda, eu já vou responder a pergunta dele, mas uma outra questão que é mais importante ainda é se o mercado percebeu também que aquele é o setor promissor e aquela ação já subiu demais a ponto de inviabilizar aquela projeção futura dele. Então, às vezes a gente encontra setores muito promissores na Bolsa, mas o mundo todo já sabe que é promissor, então isso acaba fazendo com que o preço suba e inviabilize rápido aquele investimento, tá? Mas quais são os setores promissores ainda que vão voltar, tá? O que está acontecendo agora no Brasil? A gente está numa segunda fase agora de abertura, né? Mais uma fase de saída da pandemia, a gente teve uma segunda onda, e alguns preços realmente ficaram muito para trás, que são esses preços muito ligados à mobilidade. Principalmente shoppings em geral, a mobilidade ainda está voltando, varejo físico e as empresas de educação também. Pode ser que eu esteja esquecendo alguns outros setores que estão com a mobilidade voltando. Por exemplo, o setor de ferrovias, o setor de rodovias, a concessão de aeroportos, as aeronaves e tudo mais, são setores que ainda, naquele esqueminha da letra K que eu falei, estão na parte de baixo. Eles patinam ainda, né? Ainda patinam na Bolsa, ainda não voltaram. Então, seriam esses setores ainda, se a gente tiver, de fato, uma mobilidade voltando, você vai ver esses setores se beneficiando mais. Agora,
quando a gente pensa em recuperação da economia, você falou que a questão do... Ai, meu Deus, como que foi? Deixa eu refazer a pergunta. Quais são os impasses que impedem com que o investidor venha para o Brasil? A instabilidade política é um fator importante nessa atração de investidores? Sem dúvida, uma das mais importantes, junto com a responsabilidade fiscal. Mas tem muito a ver, né? As duas coisas estão muito ligadas. Então, de fato, a eleição, né? Você tem a eleição, aí o cara... Ninguém está pensando em quebrar o Brasil quando assume, né? Sempre na hora que sai, que o cara está pensando em quebrar o Brasil. O que, por exemplo, essa carta aí que a FEBRABAN e a Fiesp vão fazer e que vão apresentar depois do dia 7 de setembro, para tentar distensionar essa crise entre o presidente da República e o STF, que impacto que tem isso no setor financeiro? Então, na verdade, é a soma de todos os elementos, assim. O mercado, o Brasil entende, o investidor brasileiro, ele entende mais um pouco a política brasileira. Ele é um pouco mais resiliente com todos esses ruídos, tá? O gringo não, o investidor estrangeiro não. O investidor estrangeiro, ele tende a enxergar as economias emergentes como se fosse a própria economia americana. Vocês lembram que na própria economia americana você teve algo muito parecido com o próprio presidente Trump? Foi um ataque à democracia assim, muito forte, assim, muito ríspido. As pessoas ficaram muito assustadas. As bolsas, de certa forma, não reagiram tão mal. Óbvio que teve um impacto, mas não foi um impacto tão agudo quanto foi, de fato, o fato, né? E foi muito cruel, foi muito assustador para quem gosta assim, da governabilidade americana, as pessoas invadindo o Congresso e tudo mais. E as próprias declarações do Trump foram muito pesadas, mas entendeu-se que a instituição é mais forte, as instituições são mais fortes do que o próprio presidente. Talvez o brasileiro ele já sabe que eleições brasileiras, como é que e assim o mercado tem essa esperança de que os presidentes, nos inícios de campanha eleitoral, eles falam mais aos seus públicos, aos seus públicos mais extremos. Eles começam das beiradas, falam aos seus públicos mais extremos, e aí eles vão se moderando. Eles só sinalizam, só dão um aperto de mão ao mercado no finalzinho das eleições, que eles começam a convergir para o que a gente chama de centro. Tá? Todas as eleições anteriores foram assim, candidatos falando atrocidades em relação ao que iam fazer com a economia, e aí no finalzinho, nos últimos meses de campanha eleitoral, falando coisas bonitas que o mercado adora ouvir, como independência do Banco Central, chamando economistas que seriam, no caso, os ministros da economia, caso ganhassem, chamando economistas super pró-mercado. Então, o que eu acho é o seguinte, hoje no Brasil, um presidente, ele não consegue governar sem as grandes instituições, sem esses grandes participantes do mercado. A Fiesp, como você citou, é um deles, o mercado é um outro, a população mais pobre e todos esses grupos eleitorais são importantes dentro de uma engrenagem da economia. Quando eu falo mercado, não é um banqueiro sentado naquela sala enorme, numa cadeira bonita, aquele bilionário, não. O mercado são todos nós, somos todo brasileiro que consegue poupar um pouco do seu dinheiro, que consegue fazer uma previdência, as empresas, os fundos de pensão das empresas, do dinheiro daqueles funcionários, que buscam esse mercado de capitais para suprir a sua aposentadoria e para atingir alguns objetivos financeiros muito importantes. Então, o mercado também são essas pessoas. Um bom presidente precisa dar boas sinalizações para todas essas engrenagens que funcionam da economia, tá? Ô Beto, bom, a gente tem tudo isso acontecendo aqui no Brasil em termos de política, e a gente tem a China também como um dos grandes investidores, né? Além de ser um país que compra muito, é um país também que está investindo
pesado no Brasil. E a China, no entanto, é um país ditatorial em termos de política, né? Como é que para o chinês, como ele olha o Brasil? Porque lá eles resolvem tudo na pancada e vai ser assim, nós vamos fechar, pronto, e quem desobedecer está preso. E aí eles veem um país como o nosso. Como que é lidar assim com um país, com um investidor chinês? Tá. O mercado financeiro foi surpreendido com as aventuras recentes do Partido Comunista Chinês em relação ao que ele está fazendo com essas empresas, que começou ali na financeira da Alibaba e aí se estendeu também para o mercado de educação e outros mercados de banking, né, desses aplicativos financeiros. O que eles estão fazendo? Será que eles abandonaram o livre mercado, o capitalismo? Assim, eu acho que a resposta é não. O que eles estão fazendo é exatamente o que os Estados Unidos quer fazer também. E não consegue, nem vai conseguir, provavelmente. Que é uma campanha anti-monopólio dessas grandes empresas de tecnologia. E acabou se estendendo para outras empresas ligadas ao setor de educação, que tem também um aspecto de promover uma educação mais acessível e promover o que importa mais para o chinês nesse momento, que é a demografia. Eles realmente querem agora estimular tudo aquilo que eles proibiram, que é que o chinês tenha filho. Então, eles querem estimular o segundo filho, eles querem estimular o terceiro filho, e quanto mais filhos para você consertar a demografia que eles estragaram lá no passado, que eles modificaram por conta da proibição do segundo filho. Então, para isso, o acesso à educação barata ou até de graça é fundamental para que o chinês queira ter o filho dele, porque ele coloca isso como um dos principais custos na hora de decidir ter um filho. Então, e em relação às empresas de tecnologia, na verdade, os Estados Unidos está tentando fazer isso um pouco sem sucesso, que esse poder infinito que essas empresas de tecnologia, em relação a dados, em relação a monopólio, em relação à influência, isso o mercado, muitos setores da economia americana entendem como uma ameaça também até à democracia. E a China conseguiu fazer isso numa canetada porque o próprio modelo econômico deles permite isso. Tá? Agora, a China vai comprar o nosso produto se o nosso produto for barato. Ponto final. E assim que funciona o comércio internacional. O que deixou o nosso produto barato? O dólar alto. Né? O nosso real se desvalorizou. E é interessante que, por termos uma moeda flutuante, né, é exatamente esse o mecanismo que nos tirou de todas as crises brasileiras no passado. Foi pelo menos o início, assim, o gatilho que nos tirou de grandes crises. Né? Quando o Brasil vive uma grande crise, a moeda se desvaloriza muito e a balança comercial melhora e a gente volta a gerar renda por causa das exportações. Quando você fala que a China vai comprar da gente se o nosso produto for barato, então eu posso entender ou reduzir as relações internacionais e os impactos do governo, da forma como o governo se relaciona com a China, só nessa questão do preço? Então, quando um Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, vem e fala mal da China, tem um relacionamento complicado com o mercado chinês, isso não influenciaria na vinda de novos investidores ou isso é um problema também? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, eu estou lendo um livro sobre a China e os Estados Unidos, e o livro é sobre quem vai vencer essa guerra, né? Na sua percepção, quem que está avançando aí, a China ou os Estados Unidos nessa geopolítica do mundo? Tá. Sobre a primeira pergunta, a primeira pergunta foi... Em relação, por exemplo, você disse que o que vai vender, a China só vai comprar se o valor foi baixo dos produtos, né? E aí eu perguntei, então, essa questão política de relacionamento entre os chineses e o governo brasileiro não influenciaria ou influencia? Tá, influencia demais. Só que, geralmente, essas relações comerciais tem uma frase que eu gosto muito, onde bens passam, soldados não passam, né? Where goods travel, soldiers don't travel. Ou seja, boas relações comerciais com países, elas começam primeiro
no micro, né? Elas começam primeiro dentro das empresas e aí depois o governo, obviamente, entra para institucionalizar essas relações e, eventualmente, com alguns benefícios fiscais, algumas isenções fiscais dentro desses dois países, procura se estabelecer o que dois países têm de mais eficiente em relação àquilo que ele produz, para depois ocorrer essas trocas, os tratados de livre comércio que o Brasil tem com vários países, mas, de fato, o mais importante é a relação corporativa que essas empresas têm, tá? Depois, obviamente, vem a relação institucional de governo. Mas o que está acontecendo é um pouco do que eu falei, assim, os nossos governantes, eles estão mais preocupados hoje, eles não estão preocupados tanto com a economia, eles estão mais preocupados em levantar bandeiras e falar com seus eleitores nesse momento. Que é a história da antecipação da eleição. Exato. Então prejudica sim a economia. As empresas exportadoras, na hora, chamam esses governantes que falaram essas atrocidades, chamam para dar uma declaração contrária e, em alguns casos, até ameaçam, né? Ameaçam retaliações, porque, na verdade, muito se investiu em alguns setores para que venha um governante e fale, jogue esse balde de água fria. Às vezes foram feitos investimentos em portos, às vezes foram feitos investimentos em instalações comerciais para exportação para a China ou compra de grandes mercadorias chinesas. E aí, quando vem um presidente ou um governante e fala alguma coisa desse tipo, a pessoa exige uma carta-resposta. Fala, olha, eu coloquei aqui bilhões de investimentos para gerei não sei quantos empregos para produzir para a China e você fala isso, eu quero os meus direitos, sabe? Então tem isso também. E a segunda pergunta foi sobre quem vai ganhar nessa... essa guerra mundial aí entre Brasil, entre os Estados Unidos e a China, né? Quem é que vai superar? Porque o que a gente sabe é que o que se coloca é que a China, ela tem superado principalmente em tecnologia, 5G, e isso tem ameaçado os Estados Unidos, né? Nessa geopolítica, você acha que a China deve superar os Estados Unidos ou você acha que os Estados Unidos ainda não vai deixar passar esse primeiro lugar aí, né, de potência mundial na economia? Então, mudou um pouco o discurso. O debate da balança comercial é um debate ainda pré-pandemia, ficou um pouco adormecido, assim, tal. O mercado, ele ficou muito revoltado, assim, com tudo que aconteceu com essas políticas antitrust. Vou te dar a minha percepção do que eu li de alguns analistas, tá? E realmente os investimentos foram embora, as ações caíram e tudo mais. Mas eu estou vendo muita gente fazer uma projeção positiva do que a China está fazendo em relação a políticas antitrust, porque isso, de certa forma, até pode promover uma concorrência saudável dentro do país, uma concorrência até meio que forçada. E essa concorrência forçada, ela cria um ecossistema de tecnologia até mais saudável. Se você pegar, obviamente, as Big Five, Big Four também nos Estados Unidos, que são Facebook, Amazon, Apple, Netflix, o Google, por exemplo, você, na verdade, você pode ter até um ambiente, por mais tecnológico que seja, que a gente fique feliz porque somos todos clientes dessas empresas, é diferente de petróleo, né? Que ninguém é cliente de uma empresa de petróleo, diretamente falando. O Apple, a gente compra um celular, essas empresas têm fãs, não têm consumidores, né? Então, essas empresas crescem como grandes potências e aí embaixo delas, óbvio, por motivos justos, né? Eles conseguem ser empresas mais eficientes, mais baratas, mas debaixo delas cria um ecossistema de destruição. Então, promover essa concorrência pode gerar, a gente ainda não sabe, é uma experiência, é um laboratório que a China está fazendo, pode gerar um ambiente de concorrência onde você cria um ecossistema de tecnologia muito mais saudável e que dê crescimento chinês muito maior. Em relação a assim, é aquilo que eu falei do produto e da Realpolitik, né? Assim, a China e os Estados Unidos vão ter bons relacionamentos sempre que tiverem interesses comerciais justos, né? Tendo interesse comercial,
a gente não vai ver grandes embates geopolíticos, minha visão. Muito diferente do que está acontecendo na Rússia, por exemplo, e agora na Rússia e na própria China também, por conta do Afeganistão. Tudo isso que aconteceu lá, houve, de certa forma, a Rússia, de certa forma, estendeu as mãos ao Talibã, e estendeu as mãos é uma expressão muito perigosa, né? Mas, de certa forma, sinalizou que poderia reconhecer um governo, dependendo, obviamente, de algumas sinalizações que o próprio Talibã desse em relação à governança, em relação a direitos e tudo mais. E isso, sim, que cria, de certa forma, esse conflito geopolítico muito importante com os Estados Unidos, assim como a gente já viu em outros países da Europa também, ex-União Soviética e tudo mais. Mas a troca comercial Estados Unidos e China, não acho que vai causar conflitos, até porque a própria Estados Unidos já terceirizou também para ir a produção para outros países também, como o Vietnã, por exemplo. Tá? Então, é isso. Tá joia. Bom, quero agradecer muito a você, Beto, pela entrevista. Foi muito legal. Bom dia para você, boa semana e muito obrigada, viu? Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Poxa, eu fico super à disposição aí sempre que precisar. Boa semana aí, a semaninha que começa aí. Vamos ver os novos desenrolares aí de todo esse imbróglio que a gente tá falando. Eu vou te falar um negócio, se repórter sofre, eu fico imaginando vocês que prestam assessoria para investidores, vocês não devem dormir, né? A gente adora. Não, a gente adora. O mercado calmo pra gente nunca vai ter essa situação. Então, estamos acostumados. Boa sorte aí, boa sorte. Os indicadores sejam bons para todos nós. Muito obrigada, Beto. Que a população também saia dessa volte à mobilidade, saúde para todo mundo, e principalmente a gente sinaliza aqueles que mais sofreram com essa pandemia, que são aquelas classes que vão precisar cada vez mais da nossa ajuda. Verdade. Aí. Um abraço, viu? Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Bom, moçada, então vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com participação. Tem participação, Rose? Tem sim. Volto com as participações. Vamos lá. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim: mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito.
A Von Zuben segue com boas condições. O motorista não perde tempo na Engenheiro Francisco de Paula Souza. Também faz um bom caminho pela Avenida da Saudade e pela Rua Abolição. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. Faça uma simulação em embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo defensivo na capital afegã Cabul, visando um suposto homem-bomba do Estado Islâmico K, que representava uma ameaça iminente ao aeroporto, disse o Comando Central dos Estados Unidos, inclusive ontem. 9 membros de uma família, incluindo 6 crianças, foram mortos no ataque do drone, disse o irmão de um dos mortos a um jornalista local. O Comando Central dos Estados Unidos disse anteriormente que estava avaliando a possibilidade de vítimas civis. As forças americanas estão correndo para concluir a sua operação de evacuação antes do prazo de terça-feira e sob a ameaça de um novo ataque terrorista. Um atentado suicida do lado de fora dos portões do aeroporto matou, inclusive nessa última quinta-feira, 13 militares americanos e pelo menos 170 outros. O ataque de drones no domingo a um veículo é o segundo das forças americanas visando o grupo terrorista no espaço de 3 dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia dito que outro ataque terrorista estava altamente provável. Até ontem, inclusive, cerca de 2.900 pessoas já tinham sido evacuadas da capital afegã. Essas evacuações foram realizadas por 32 voos militares americanos e 9 voos de coalizão. A missão está claramente terminando com menos pessoas trazidas do que durante o mesmo período de tempo dos dias anteriores. E mulheres afegãs terão permissão para estudar nas universidades, mas as aulas mistas serão proibidas sob o seu mandato, anunciou inclusive o novo ministro do Ensino Superior do Talibã. O grupo islâmico radical que assumiu o poder no dia 15 de agosto, após retirar o governo pró-ocidente, prometeu inclusive agir de forma diferente do seu regime anterior, entre 1996 e 2001, quando meninas e mulheres eram proibidas de ir à escola. Homens e mulheres jovens serão segregados nas escolas primárias e secundárias, o que era comum em um país tão conservador como o Afeganistão. O Talibã defende o respeito aos avanços nos direitos das mulheres, mas apenas de acordo com a sua interpretação estrita da lei islâmica. O número de universitários aumentou nos últimos 20 anos de presença ocidental, especialmente entre mulheres que estudam com homens e participam de seminários ministrados por professores do sexo masculino. Mais uma série de ataques a centros educacionais nos últimos meses, resultando em dezenas de mortes, gerou pânico na população. O Talibã negou estar por trás dos ataques, alguns reivindicados pelo braço local do Estado Islâmico. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a Rosmaria já está catando lá as participações para a gente cumprir com a nossa palavra. Pois é. Olha, o Antônio Tomazini, ele dá bom dia pra gente, para a equipe da Band, e ele diz o seguinte: a ganância arrecadadora da prefeitura não tem limite. Ele foi reclamar que estava com metros a mais do IPTU e reduziram, mas mudaram o padrão construtivo e aumentaram o valor. Olha que absurdo, Zezé, você entendeu? Ele foi dizer que no cartão dele estavam cobrando metros a mais, só que aí mudaram o padrão. E aí mudaram o valor da cobrança do tributo. Eles sabem que isso pode acontecer, mas não falam. Deixaram com que eu entrasse nessa arapuca. Ai, Antônio Tomazini, quanto que aumentou a mais, hein? É um problema. Assim, aumentou mais do que... Assim, então ele está pagando a mais do que ele pagava antes que tivesse deixado com os metros a mais. É isso, né? É isso que ele está dizendo. Meu Deus. Não, é arapuca mesmo. Isso é arapuca. E quem te levou para essa arapuca?
Pois é. Ou você foi sozinha, assim, ou algum advogado, sei lá. Gente, é irritante demais. Ai, nossa, eu ia ficar passada com isso. Nós estamos dando risada para não chorar, viu, Antônio? Porque é duro, viu? Porque a gente se solidariza com você. Olha, o Renato Bumbina, ele disse que não conseguiu ouvir o programa e ele está aguardando a informação sobre a reabertura do Extra na saída para Jaguariúna. Olha, eu também estou aguardando o prefeito me retornar. Eu acabei de mandar de novo para ele a cobrança e ele me ligou, mas eu estava no programa, então não pude atender. Então amanhã você ouça o programa e eu vou tentar ter a sua resposta. Bom, Zezé, comigo aqui as participações são essas. Você tem participações aí? A gente, deixa-me ver, a gente tem aqui, sim. O Luiz Fabiano, aqui ele diz que o governador de São Paulo demonstra a cada dia que a sua gestão é lastimável. Só soube fechar comércios e desempregar a população. Bom, eu não concordo, né, Luiz Fabiano? Eu achei que o combate à pandemia tinha de ser feito exatamente como foi feito pelo Dória. Não dava para não fechar, não dava para manter a circulação do jeito que estava, porque era estimular aí o passar vírus para todo mundo. Então, assim, acho que diante do que se viu em termos de problema, né? O estado de São Paulo foi o estado mais afetado na pandemia, né, Rô? Foi, e eu acho que o estado respondeu direito com leitos, com hospitais, quer dizer, nós estamos aí com quase 40 milhões de paulistas que pegaram Covid, sabia, Rô? Sim. 400 e tantos mil foram internados, então 10% da população, não, 10% não, 1% da população foi internada. Eu também não concordo com o Luiz Fabiano, acho que o governador, nesse caso da pandemia, agiu com responsabilidade. E ainda mais, enquanto você falava, Zezé, eu fiquei pensando, porque o Dória, antes de ser político, ele foi empresário. E o empresário, ele não gosta de fechar comércio, ele sabe... Um minuto, Rose, não foram 40 milhões, 40 milhões é mais do que a população de São Paulo. Foram, na verdade, 4.253.516 pessoas no estado de São Paulo que pegaram Covid, tá? E a gente teve 440 mil, mais de 10% da população foi internada. E o Estado respondeu a isso, Rose. Sim, sem crise, sem grandes crises. Claro que nós tivemos leitos de UTIs ocupadas, aquele desespero para abrir novos leitos, mas o que a gente está dizendo é que nós não vimos o que aconteceu em Manaus, no estado de São Paulo, que foi o estado mais afetado, com o maior número de casos, o maior número de mortes, mas nós não vimos aquele desespero de familiares tendo que comprar respiradores, jogando nas caçambas dos carros, levando para os hospitais. Então, gostando ou não do governador, ele foi um bom gestor na pandemia. Sinto muito, eu sei que tem um monte de gente que reclama, principalmente os comerciantes e principalmente os setores de bares e restaurantes e de eventos que foram setores extremamente atingidos, né, Zezé, por conta da... mas não tinha outro jeito, né? Foram os mais atingidos porque seriam os mais atingidos. Não tem outro jeito. Então, eu, assim, juro que, com todo respeito à sua opinião, mas eu não consigo fechar com você e ver a coisa da forma que você vê. Bom, o Cláudio aqui, Bolsonaro, que lástima, duas senhoras totalmente por fora da realidade. A gente, meu amigo... atacam diariamente o atual governo. Que golpe, minha senhora, que golpe, se ele já é presidente. Ninguém acredita mais na imprensa. Acabou. Ótimo. Vai ver o blog lá, terça não sei das quantas. Vai ver, é lá que faz jornalismo mesmo. Vai ver blogueiro que fala que a urna eletrônica teve fraude lá, não sei quando, outra fraude. Vai ver isso. Já que você acha que aquilo ali é jornalismo, porque se isso não for, o que você quer dizer é que jornalismo é o que esses caras apresentam. Então vai lá.
Ele fala que também, nossa, ofendendo evangélicos, curral, por isso a audiência é zero. Olha, é uma audiência extremamente qualificada, né? A exceção de você, pelo a forma que eu vejo. Mas não é nenhuma ofensa evangélico que a gente fez aqui, não, jamais, jamais ofender qualquer religião, mas que é curral eleitoral. Você não sabe o que é expressão em política, vai procurar saber antes de falar que isso é uma ofensa. Nossa, eu voltei agora pelo celular, acho que vou começar a entrar pelo celular, minha imagem fica bem melhor. Nossa, impressionante. A diferença? Impressionante. Eu vou começar a entrar pelo celular agora. Então, Zezé, o que foi do evangélico? Um tal de Cláudia H falando que eu estava ofendendo evangélico, falando de curral. Eu estou falando para ele, se ele não sabe essa expressão política, o que é, para ele buscar essa definição e ver se isso é ofensa, porque não é ofensa. Olha, deixa eu ver. O que mais aqui? Olha, Rose, tem aqui mais participações, mas eu não estou conseguindo chegar nessas participações. Então, é isso. Ô, Rose, vamos ver aqui sobre... Tem mais assuntos para gente tratar. Estou aqui olhando na pauta, gente. Que a gente faz uma pauta para cá. Bom, vamos falar desse manifesto aí que gerou todo um imbróglio aí na semana passada, Rose, na sexta-feira também. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, fora da FEBABAN, porque esse documento, que seria um documento da Fiesp, pedindo, né, para que os poderes moderem o tom, as línguas aí, desagradou os presidentes dos dois bancos e assim eles pediram para sair depois de avisar o ministro da Economia. Gente. Menos, né, Zezé? Menos, porque eles estão colocando uma pauta política, né, uma decisão política, e colocando em risco, não em risco, mas expondo uma instituição deles, dizendo, não gostamos do que vocês fizeram, então nós não vamos mais continuar parceiros. É a história do moleque da bola, que ele é dono da bola, quando não agrada, ele pega a bola e vai embora. É ridículo. Trata como se fosse deles uma instituição isso. Dessa, sabe? Exatamente. Então, assim, é triste, muito triste, e absurdo. O Zezé, o Carlos Cavalcante está dizendo, meu Deus, deixe o Bolsonaro trabalhar, para o seu bem também. Pois eu gostaria muito, viu, Carlos, que ele trabalhasse de verdade. Eu gostaria, porque quando quando nós tivemos aí a eleição do Bolsonaro, a nossa torcida era para que ele fizesse uma boa gestão. Mas os números não são nem críticas. Os números e a forma como ele conduz o país demonstram que ele não está conduzindo bem, né? Na verdade é isso. Olha, Zezé, o Claudemir disse assim, calma, Zezé, nós só estamos exigindo que se cumpra a Constituição e quem não a cumprir tem que ser punido. Sim, eu concordo. Quem não cumprir a Constituição, que seja realmente punido. Mas eu não acho que, por exemplo, se fizer o que o Bolsonaro fala, isso é cumprir a Constituição. Não é possível. Eu vejo como descumprir a Constituição. A gente está vendo coronel da Polícia Militar chamando soldados sob a gestão, sob o comando dele, para participar de manifestação. Se isso for legal, eu não sei o que é ilegal mais, gente. Ô, Zezé, tudo a gente diverge, é muito louco isso. E outra coisa, e você viu que está tendo já vídeos que estão correndo entre as redes bolsonaristas, ensinando os policiais militares a se disfarçarem para mostrar que eles não são policiais militares. Agora, o que a gente sempre coloca é que se houver um enfrentamento entre as forças de segurança que estão fazendo a segurança ali e esses policiais militares que estão no manifesto, a possibilidade de ter uma violência muito mais exacerbada, ela é grande.
E eles vão armados. Então, é justamente isso que a gente está dizendo. Gente, não pode ter, sinto muito. A Constituição proíbe que policiais participem desse tipo de manifestação. Então, quando você pede para poder cumprir a Constituição, que seja cumprida por todos, né, Zezé? Não só por alguns. Todos os momentos. Né? Então, é bem complicado. Em todos os momentos. Não dá, gente. Não dá. E você vê, a gente acabou de entrevistar um economista dizendo que quem mais está sofrendo com a economia nesse estado são os pobres, gente. É terrível, mas o que a gente tem visto, e principalmente eu ali, que trabalho muito com a periferia, por conta da igreja, Zezé, eu vejo quantas pessoas, Zezé, estão sofrendo, precisando de cesta básica, precisando de dinheiro para pagar uma conta de luz, um gás, não tem mais dinheiro para comprar, para pagar transporte, ou seja, o empobrecimento da população é real, ele é real. Exato. Bom, gente, vambora, né? Temos que ir embora, 11h30, o esporte está chegando aí, fiquem com ele. Bom, um abraço para todo mundo, amanhã 10 horas a gente se encontra de novo, tá bem? Beijo, Rose, tchau, gente. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta